Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui novamente. No nosso cardápio literário de hoje, temos a figura encantadora de Tomás Antônio Gonzaga, que, entre outras obras, nos deixou Marília de Dirceu, livro de poemas publicado em 1792. Tomás Antônio Gonzaga e sua obra estão inseridos no contexto do arcadismo brasileiro. A linguagem do autor é uma linguagem formal. Nós, nos vídeos anteriores da primeira parte, já explicamos para você quem é o Dirceu, quem é a Marília. Especificamente agora, nós vamos conferir algumas liras da segunda parte do livro Marília de Dirceu. Liras essas que foram publicadas em 1799. Se na primeira parte nós temos o pastor Dirceu morando no campo, cuidando do gado, cuidando das ovelhas, demonstrando seu amor pela Marília, exaltando a beleza da sua amada, na segunda parte você vai ver que o tom do discurso vai mudar. Por quê? Porque o Dirceu está preso. Vamos conferir o que acontece na segunda parte de Marília de Dirceu por dentro do texto? Por dentro do texto Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, parte 2. Minha amiga, meu amigo, você que está junto conosco aqui estudando essa obra, se na parte 1 nós tínhamos a celebração do amor do pastor Dirceu pela pastora Marília, a valorização da vida pastoral, a vida bucólica, a vida no campo, a mitologia, o pastor Dirceu sofrendo por conta do amor, né? A valorização do carpe diem, né? Apesar da passagem do tempo, vamos aproveitar a vida, aquela certeza de que o Dirceu e a Marília viveriam juntos até o final dos tempos. Pois é, na parte 2 isso não aparece. Muito pelo contrário, o clima da parte 2 é diferente. O Gonzaga já está preso, ele fica detido na Ilha das Cobras, e lá ele vai produzir as liras que pertencem à parte 2. Basicamente, nas liras da parte 2, ele alega a inocência, ele alega calúnia, ele foi denunciado pelo Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis, denunciou não apenas o Tomás Antônio Gonzaga, mas os Inconfidentes todos, certo? E então ele alega a inocência, ele diz que é vítima de calúnia, ele continua se dirigindo a Marília, continua dizendo que gosta dela, mas ele já não tem aquela certeza de que vai ficar com ela. Afinal de contas, ele poderia ser condenado à morte. Isso acaba não acontecendo. Gonzaga, em 1792, é condenado ao degredo. Ele é degredado, ele é expulso do Brasil e é enviado para Moçambique. Justamente no mesmo ano em que começam a circular as primeiras liras, a parte 1. Lembra que a parte 2 ela circula algum tempo, né, alguns anos depois. Começa assim a parte 2. Já não cinjo de louro, já não enfeito de louro a minha testa, nem sonoras canções o Deus me inspira. Ah, que nem me resta uma já quebrada mal sonora lira. Mas neste mesmo estado em que me vejo, pede Marília, amor que vá cantar-te. Cumpra o seu desejo, e ao que resta supra a paixão e a arte. Então ele está dizendo que ele não tem mais uma lira quebrada, quer dizer, ele não tem mais aquela inspiração poética do passado, mas o amor está dizendo, não, cara, vai cantar Marília aí e tal. E está cumprindo o desejo do Cupido. Mas como a gente vai ver, né, o clima é de pessimismo. Nesta cruel masmorra na prisão, né, nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Vejo Marília sim, e vejo ainda a chusma dos cupidos que, pendentes dessa boca linda, nos ares espalham suspiros ardentes. Então ele está ainda falando aqui da beleza física da Marília e tal, né?
Lira 2, veja lá. Esprema a vil calúnia, muito embora entre as mãos denegridas e insolentes, os venenos das plantas e das bravas serpentes. Podem muito as fúrias infernais que Pluto move, mas pode mais que todas um dedo só de Jove. Ele pode livrar-me das injúrias do néscio, do atrevido e ingrato povo, em nova flor mudar-me em astro novo. Porém, se os justos céus por fins ocultos em tão tirano mal me não socorrem, verás então que os sábios, bem como vivem, morrem. Ele está dando a entender aqui que ele tem consciência de que pode ser condenado à morte. Aí no lado direito, lá em cima, ele está falando que o povo é ingrato, é atrevido, é nécio, quer dizer, é ignorante. Ou seja, o povo comprou o discurso de que ele tramou contra o governo. Né? Governo português da época, evidentemente. Interprete a conjuração mineira, a Inconfidência Mineira, como uma tentativa de independência. Fica mais fácil de entender dessa maneira. Tá? Bom, aqui na Lira 3, ele está dizendo que nenhum homem fica alegre o tempo todo, certo? Ele agora vive um tempo de aflição, ele espera uma mudança na sorte dele, tá? Aqui repare que existe um refrãozinho, né? Os 2 últimos versos de cada estrofe tem um refrão. Então ele está naquela expectativa, talvez a minha sorte mude, talvez eu consiga reverter. Só lembrando, eu não sei se eu já comentei, o casamento da Marília e do Dirceu já estava marcado aqui na vida real, tá? Entendeu? E ele, intimamente, Tomás Antônio Gonzaga, intimamente achava que talvez as autoridades tivessem pena dele e deixassem ele casar com ela antes de dar a sentença. Mas não foi o que aconteceu. Tá? Beleza? A Lira 4 reforça a ideia da passagem do tempo. Só que agora a passagem do tempo está associada à prisão, né? Já já me vai, Marília, branquejando o louro cabelo que circula a testa. Este mesmo que ao veja vai caindo e pouco já me resta. As faces vão perdendo as vivas cores e vão-se sobre os ossos enrugando. Vai fugindo a viveza dos meus olhos, tudo se vai mudando. Supõe-me qual doente ou mal a planta. No meio da desgraça que me altera, eu também te suponho qual saúde ou qual a primavera. Se dão esses teus meigos vivos olhos aos mesmos astros luz e vida às flores, que efeitos não farão em quem por eles sempre morreu de amores? Então ele continua dando a entender que ele gosta da Marília, né, que ele não esquece dela, mas o tempo está passando e muito provavelmente a preocupação dele faz com que a fisionomia dele mude. Isso a gente sabe que pode acontecer também, né? Às vezes a pessoa está num momento difícil da vida e, consequentemente, o aspecto físico acaba mudando também, certo? Bem, aqui ele está falando de uma língua importuna. Bom, que língua importuna seria esta? A dele. Tá? A dele, Tomás Antônio Gonzaga. A dele, Dirceu. De que te queixas, língua importuna? De que a fortuna roubar-te queria o que te deu? Este foi sempre o gênio seu. O Tomás Antônio Gonzaga está dando a entender que talvez ele tenha falado demais. Veja bem, o Tomás Antônio Gonzaga escreveu um livro chamado Marília de Dirceu, que é esse que nós estamos estudando, mas ele escreveu também cartas chilenas. Porém, as cartas chilenas tinham circulação anônima na época, não tinha assinatura. Então ninguém sabia direito quem era o autor. As cartas chilenas, eu não sei se vocês vão lembrar lá do ensino médio, as cartas chilenas, elas eram uma crítica ao governador de Vila Rica, chamado Cunha Menezes. E o Joaquim Silvério dos Reis, que dedurou a galera lá na Inconfidência,
era meio brother do Cunha Menezes, meio amiguinho do Cunha Menezes, você tá entendendo, cara? Então repara que a vida pessoal do autor, ela se mistura de fato à vida artística, digamos, do personagem Dirceu, que é o Tomás Antônio Gonzaga, como nós já sabemos. Aqui na Lira 7, o Gonzaga conversa com o Gloucester, que você já sabe quem é, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel também preso, acusado de estar envolvido no movimento Inconfidente. Meu prezado Gloucester, se fazes o conceito que, bem que réu, abrigo a cândida virtude no meu peito. Se julgas, digo, que mereço ainda da tua mão socorro, vem dar-mo agora. Agora sim que morro. Toma a lira dourada e toca um pouco nela. Levanta a voz celeste, em parte que te escute a minha bela. Enche todo o contorno de alegria, não sofras que o desgosto afogue em pranto amargo o seu divino rosto. Na verdade, ao mesmo tempo que ele está pedindo ajuda para o Cláudio Manuel da Costa, né, para o Gloucester, ele também está dando uma moral pro cara, assim como quem diz, bicho, não fica triste não fica chateado, vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa. O Cláudio Manuel, os documentos oficiais da época dão a entender que o Cláudio Manuel cometeu suicídio na cadeia, tá? Porém, as pessoas não acreditam nisso, as pessoas acham que o camarada foi morto e a cena do crime foi modificada, justamente para dar a entender que o senhor Cláudio Manuel havia cometido suicídio. Muito bem, vamos pular aqui da Lira 7 para a Lira número 10. Só lembrando que alguns trechos aqui eu acabei pulando, porque não são assim trechos muito cobrados em vestibulares. Não quer dizer que eles não possam cair, tá? Então, se você tiver o texto em casa, por favor, né, leia o texto todo, tudo bem? Aqui na Lira 10, o Cupido aparece para o Dirceu lá na cadeia, basicamente perguntando para ele se a peça pregada por ele, por Cupido, não foi bem pregada. Peça, entenda, uma brincadeira, uma pegadinha. Qual é a pegadinha? O amor que ele sente pela Marília e, consequentemente, o sofrimento que ele sente pela Marília. E ainda o Cupido diz para ele, cara, eu já falei várias vezes para você que a Marília é sua. Olha lá em cima do lado direito. O Dirceu diz para o Cupido, né? Quem debaixo do açoite da fortuna aflito geme nas mesmas coisas que só são brinquedos se agouram males e teme. Nossa, o que é isso? Basicamente ele está querendo dizer o seguinte, cara, eu sofro pelo amor que eu tenho pela Marília, você é o culpado disso, lembre dos poemas da primeira parte, mas agora o açoite, o chicote da fortuna, do destino, me reservou a prisão. E eu tô aqui ferrado, bicho, né? Eu tô com medo, tô temendo aqui. A Lira 12 é direcionada para Marília e ele diz assim: quando a janela saíres sem quereres, descuidada, a minha pobre morada. Tu dirás então contigo, ali Dirceu esperava para me levar consigo, e ali sofreu a prisão. Mandarás aos surdos deuses novos suspiros em vão. Pausa. Da casa, ou da janela da casa onde vivia a Maria Doroteia, ou seja, a Marília, ela enxergava a casa do Tomás Antônio Gonzaga, que é o Dirceu. É isso, né? E, logicamente, ela pensaria o seguinte: caramba, era ali que ele me esperava pra gente passear. E foi ali que ele foi preso. Do lado direito, tá falando da choça, ou da casa, do Gloucester, que é o Cláudio Manuel da Costa. Falando pra ela, de novo, olhando pela janela, porque ela enxergava tudo ali, né? Quando vires igualmente do caro Gloucester a choça onde alegre se juntavam os poucos da escolha nossa,
Pondo os olhos na varanda, tu dirás de mágoa cheia. Todo o congresso ali anda, só o meu amado não. Mandarás ao surdos deuses novos suspiros em vão. Veja bem, repara que eu tenho um refrãozinho até, esqueci de falar isso. Gente, cuidado aqui, tá? Na casa do Cláudio Manuel da Costa funcionava uma Arcádia. O que é a Arcádia? É o clubinho literário onde estão inseridos os escritores do arcadismo, tá? Para você ser um escritor do arcadismo, você tem que fazer parte do clubinho. Isso não vale só para o Brasil, não, tá? E reza a lenda que foi numa das reuniões da Arcádia que nasceu a ideia do movimento Inconfidente. Então, quando ele está falando ali dos poucos escolhidos e tal, ele não está assumindo a acusação que é feita contra ele, tá? Não é isso. É uma referência às reuniões da Arcádia lá na casa do Cláudio Manuel. Tudo bem? Numa masmorra metido eu não vejo imagens destas. Imagens que são, por certo, a quem adora funestas, mas se existem separadas dos inchados roxos olhos, estão que é mais retratadas no fundo do coração. Também mando aos surdos deuses tristes suspiros em vão. Então ele está dizendo, Marília, você pede, né, ajuda para os deuses, você fica suspirando lá, pedindo ajuda, eu também peço, mas os deuses estão surdos. Ou seja, o Gonzaga, o Dirceu, né, ele acha que está abandonado ali na masmorra, né, na cela dele. Muita atenção agora. A lira número 15 dialoga diretamente com a lira número 1. Tá? Ela dialoga com o comecinho do poema Marília de Dirceu. Da parte anterior, claro. Tá? Lá na lira 1, se você voltar, você vai lembrar, inclusive, se você viu, você vai lembrar. Né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Lembra disso? Pois é. Aqui ele estava falando que não é isso não, cara. Que não deu muito certo, porque ele foi preso. E como ele foi preso, ele perdeu tudo. E repare a intertextualidade. Atenção, a palavra é essa, intertextualidade, com a obra dele mesmo. Existe intertextualidade com a própria obra, tá, pessoal? Então, ele está fazendo referência à parte 1 do poema que ele já havia escrito. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal, a casa, e o manso gado. Nem tenho a quem me encoste um só cajado. Quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com o dedo os mais pastores, dizendo uns para os outros, olha os nossos exemplos da desgraça e são os amores. Contentes viveremos desta sorte, até que chegue a um dos dois a morte. Ele remete à ideia da morte, né? Da separação que a morte causaria. Claro que ele, Gonzaga, está se referindo à morte dele porque ele é mais velho que ela. Tudo bem? Bom, vamos seguindo mais um pouquinho aqui. A lira 18 está falando ali que ele não chora, ou melhor dizendo, que ele não chega a molhar de pranto a masmorra porque o Cupido aparece ali para apanhar essas lágrimas, para apanhar o pranto dele, o choro dele. Tá? E ele leva essas lágrimas para ela. Olha só, cara, que coisa interessante. Temos novas referências aqui a deuses da mitologia, tá certo? Pois bem, lira 18, encerrada, vamos para 19. Vocês vão notar que, à medida que vamos nos aproximando do final da parte 2, são 38 liras, né, bastante coisa, mas vocês vão perceber que a tensão, o medo, a angústia, né, vão aumentando, ok? Aqui existe uma metáfora forte. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adora a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata. Busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata.
Repara que aqui nós temos uma espécie de alento. Apesar de ser uma espécie de sepultura para um corpo semivivo, porque você está trancado numa masmorra, cara, você vai fazer o que lá dentro? Não tem o que fazer. O amor ainda, né, retrata na ideia dele, na mente dele, como seria a Marília. Então, querendo ou não, a Marília é o seu subterfúgio, ok? Aqui ele está dizendo que as horas que ele passa ali na masmorra são diversas, são variadas, ok? Ele lembra dos momentos felizes que ele passou com ela, ele lembra dos momentos em que ele se ajuntava ali na segunda parte com o Gloucester, lá na fazenda dele. Gente, não esquece que ao mesmo tempo que o Gloucester é o Cláudio Manuel da Costa, ele é o pastor Gloucester também, assim como ele é o pastor Dirceu, né? Eu não sei se você conseguiu fazer de conta aí na tua cabeça que os dois são um ao mesmo tempo e são dois ao mesmo tempo. Eu sei que é louco o que eu tô falando, mas você acha que entendeu o que eu quis dizer, né? Agora presta atenção aqui nessa lira número 23. Nós vamos agora ler a lira 23 da parte 2 e vocês vão observar que é um tipo de assunto que normalmente nós não estudamos no ensino médio, justamente porque é um assunto bastante específico da Marília de Dirceu. O Dirceu diz o seguinte: se a inocência denigre a vil calúnia, que culpa que ele tem que aplica a pena? Não é o julgador, é o processo, e a lei quem nos condena. Tu vences, Barbacena, aos mesmos títulos das sãs virtudes que no peito abrigas. Nas honras tão somente a quem premias, honras a quem castigas. Tá? Veja bem, quem é esse Barbacena aí? Esse Barbacena é o Visconde de Barbacena, que era o então governador de Vila Rica, que era amigo pessoal do Tomás Antônio Gonzaga, que é o glorioso Dirceu, como nós já sabemos. Mas, por uma ironia do destino, cumprindo ordens superiores, foi justamente ele que mandou prender o Tomás Antônio Gonzaga. Então, querendo ou não, o Gonzaga está meio que fazendo um apelo, tá, ao amigo dele. Tipo, ó, eu tô aqui, cara. Você não tem culpa de mandar me prender, entendeu? Você não tem culpa de aplicar a ordem aí que foi dada para você. Então parece, tá, que ele não está chateado com o Barbacena, ou ele está apelando literalmente, né? Aqui na lira 30 ou na lira 27, nós temos aqui, de novo, uma referência a Marília, tá certo? A minha amada é mais formosa que branco lírio, tarará, tarará, né? Tranquilo, né? Já vimos isso na parte anterior. Aliás, é esse amor que ele tem pela Marília que mantém as esperanças dele ali na prisão, tá certo? Olha aí, ó, roubou-me, ó minha amada, a sorte ímpia, quanto de meu gozava num só funesto dia. Honras de maioral, manada grossa, fértil, extensa herdade, bem reparada choça. Meteu-se nesta infame sepultura que é sepulcro sem honras, breve masmorra escura. Não é a primeira vez que ele fala que a masmorra é uma espécie de sepultura para quem está vivo, tá? Beleza? Tá falando ali no lado direito das letras. O que é isso? São as cartas que a Marília mandava para ele. Então ele chora de saudade. Tudo bem? Agora a gente vai entrar na lira 38, que é a última lira da segunda parte, mas vamos aqui com calma. Por quê? Porque se fala muito de aspectos políticos da época do Tomás Antônio Gonzaga. Entendeu?
Inclusive, eu sugiro que você consulte os livros de história, os professores de história, para entender direitinho algumas referências aqui. Já disse, né, num outro momento, sempre que aparecer alguma referência que não é muito clara para nós leitores, haverá uma explicação na prova. Lembre, nós estamos estudando literatura, é uma prova de literatura, não é uma prova de história. Então a gente não precisa saber com detalhes aspectos históricos, a não ser que seja um aspecto que interfira diretamente no entendimento da obra, tá? Eu vejo aquela deusa, Astreia pelos sábios nomeada, balança numa mão, na outra espada. O vê-la não me causa um leve abalo, mas antes, atrevido, eu a vou procurar e assignificá-lo. Qual é o povo, dize, que comigo concorre no atentado? Americano povo? O povo mais fiel e mais honrado? Tira as praças das mãos do injusto dono. Ele mesmo as submete de novo à sujeição do luso trono. Eu vejo nas histórias rendido Pernambuco e aos holandeses. Eu vejo saqueada essa ilustre cidade dos franceses. Lá se derrama o sangue brasileiro, aqui não basta. Supre das roubadas famílias o dinheiro. Pausa. Então ele está dando a entender o seguinte, cara, que lá em Pernambuco a coisa foi diferente do que está acontecendo em Minas Gerais. Né? Os portugueses dão um tratamento, né, diferente para quem está em Minas envolvido nos aspectos da conjuração mineira. Tá? Gente, conjuração e inconfidência são termos sinônimos, tudo bem? Segue. Há em Minas um homem, ou por seu nascimento ou seu tesouro, que aos outros mover possa a força de respeito, a força de ouro. Os bens de quanto julgas rebelados podem manter na guerra por um ano sequer a 100 soldados? Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, será que não tem em Minas ninguém aí que possa a força de ouro ou a força do respeito manter uma galera na guerra? Assim como que diz, pô, será que não tem ninguém aí que pode me ajudar? Tá? Agora atenção para esse trecho. Ama a gente acisada, a gente com juízo, a honra, a vida, o cabidal tão pouco, que põe uma ação destas nas mãos de um pobre sem respeito e louco. Veja bem. Esse louco em questão é o Tiradentes. Certo? Que era visto pelas pessoas como um cara louco. E ele tinha um cabedal pequeno. O que é isso? Ele não tinha dinheiro, ele era um cara pobre. Então as pessoas com juízo respeitam isso. A honra, a vida do cara, né? Só que lembra que o Tiradentes ele foi morto, né, cara? O Tiradentes foi enforcado e teve os pedaços do corpo espalhados pelas ruas, né? Entendeu? Lado direito, embaixo. Cega. A cega é a Atreia, que ele fala lá atrás, né? Não tenho um grosso cabedal do mais herdado, não recebi um emprego, não tenho as instruções de um bom soldado. Far-me-iam os rebeldes o primeiro no império que se erguia à custa do seu sangue e seu dinheiro? Então ele está querendo dizer assim, ó, cara, eu não sou um cara milionário. Geralmente quem está metido nessas coisas é cara que tem grana, e eu não tenho. Assim como quem diz, caramba, eu sou parecido com o Tiradentes, né? Eu só não sou louco, né? Aqui de todo, a deusa se perturba e mais se altera, morde o seu próprio beiço. O sítio deixa, nada mais espera. Ah, vai-te então, lhe digo, vai-te embora. Melhor, minha Marília, eu gastasse contigo mais esta hora. Então ele está simulando uma conversa com essa deusa, está pedindo ajuda para essa deusa e ela foi embora. Assim como quem diz, ó, cara, não tem muito o que fazer, o negócio é com a lei dos homens mesmo. E assim chegamos ao final da parte 2 de Marília de Dirceu.